Eu vou ler com vocês Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 33 em diante. Aleluia. Todos acharam, amém? Está escrito assim a palavra de Deus. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram e aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda, e dizia-lhe: Pai, perdoai-lhe, porque eles não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Amém? Eu vou compartilhar uma palavra simples com vocês. Eu quero falar sobre a oração do perdão. Esta oração que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, e que importância ela tem para a nossa vida. Mas mais do que falar da importância da nossa vida, falar do exemplo desse momento para nós. Como nós vimos aqui, Jesus está na cruz e uma ação bárbara tinha sido feita contra ele. Foi decidida a sua morte injustamente. Ele recebeu muito sofrimento, de maneira vergonhosa foi exposto a toda a sociedade da época. Ele passou por uma vergonha intensa, andou por uma via cruzes, por um caminho muito longo que nós chamamos hoje de via cruzes, e foi colocado pendurado no madeiro, aonde ele expirou a sua morte. E é importante nós destacarmos isso, porque ele não expirou até a morte, ele inspirou a sua morte. Se tivesse tempo, teologicamente, eu daria a diferença disso para vocês. É uma morte de cruz, uma morte triste, mas é a nossa realidade. Foi o que nos capacitou de estarmos vivos aqui hoje. Jesus foi condenado, como a ovelha muda, ele foi levado para o matadouro, entregue na mão dos seus algozes, e no momento em que ele é colocado na cruz, que ele é pendurado, todas as pessoas que estavam ali estavam com os olhos fitos nele. Todo mundo olhou para Jesus, porque ele era o espetáculo do momento. Aquilo era o grande acontecimento daquele momento, e é, sem dúvida nenhuma, o grande acontecimento de toda a história da humanidade. As pessoas com os olhos fitos nele viram que ele começou a mexer os seus lábios. E agora o que esperar de um homem que está na cruz? Ele pode esbravejar, ele pode dizer palavras de maldição, ele pode dizer palavras de juízo contra os seus inimigos, ele pode xingar, blasfemar contra Deus. O que aquelas pessoas faziam quando estavam numa cruz? Qual eram as primeiras palavras que saíam da sua boca? Muitas pessoas morreram numa morte daquela. Claro que ninguém sofreu como Jesus sofreu, porque ele era inocente. E mesmo assim, se você for ver a história da Via Cruzes, você vai ver que ele foi levado para um lado, foi levado para o outro, foi açoitado, foi escarnecido. A grande questão que fica é, no momento que aquelas pessoas estão na cruz, o que é que eles falam? Vocês vão ver, se vocês forem ler o Evangelho de Marcos, vocês vão ver que Jesus foi crucificado com um malfeitor, um à sua direita e o outro à sua esquerda. No Evangelho de Marcos está registrado
todos eles blasfemaram de Jesus. Os dois. No Evangelho de Lucas, dá uma aparência de um outro registro. Porque tem um daqueles que fala, Pai, perdoai. Não, tem um daqueles que fala, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A grande questão é, o que esses homens falavam no primeiro instante que eles podiam tirar o seu último fôlego e dizer alguma coisa? Eu não sei se vocês sabem, Jesus disse 7 frases quando ele estava na cruz. E dessas 7 frases, a mais importante de todas elas talvez seja a primeira e a última. Porque a primeira frase de Jesus não foi, Senhor, acaba com isso tudo que está aqui. Destrua esses homens que fizeram isso contra mim. Senhor, derruba os meus inimigos. Que eles sejam todos comidos de bicho. Pai, que o Senhor venha e manda fogo do céu e consuma ele todos. Que os meus inimigos sejam todos colocados no chão. E eu ser exaltado para que eles vejam a minha vitória. A frase de Jesus foi simplesmente essa. Pai, perdoai-o, porque eles não sabem o que fazem. Vocês estão entendendo isso, irmãos? Se Jesus grita fogo, o mundo explode. Se ele grita juízo, não tem ninguém que se salve. Agora, toda a raça humana está na mão daquela primeira frase que vai sair dos seus lábios. E a primeira frase que sai é essa: Pai, perdoai-os, porque eles não sabem o que fazem. Que coisa admiravelmente extraordinária é essa? Jesus, mesmo na situação em que se encontrava, não desejou o mal dos seus algozes. Jesus, mesmo na situação em que se encontrava, não desejou o mal daqueles que blasfemaram contra ele. Vocês sabiam que as pessoas passavam embaixo da cruz, manietando a cabeça, zombando dele, dizendo: se tu é realmente o Cristo, salva a ti mesmo, salvou todas as pessoas e não pode salvar a ti mesmo? Desça da cruz, nós vamos ter em você, com ar de sarcasmo, rindo dele, zombando dele. E ele até então não tinha dito nada, e ele agora vai abrir a boca. Jesus não proferiu palavra de juízo. Jesus, mesmo na cruz, ele continuou fazendo a obra de Deus. E aí eu fico olhando para ele e fico olhando para Jesus e aprendo o seguinte: eu não sei vocês, talvez vocês sejam diferentes, mas eu até o evangelho já quis largar alguma vez, sabia disso? Quanto mais querer parar a obra por causa de coisas que fazem comigo. Você não vê Jesus querendo largar a obra. Jesus sempre existiu desde a eternidade fazendo a obra, viveu nesta terra fazendo a obra de Deus, foi crucificado fazendo a obra de Deus, morreu fazendo a obra de Deus, ressuscitou para cumprir a obra de Deus e está na glória do lado do Pai fazendo, sabe o quê? A obra de Deus. Sabe por que Jesus está à destra do Pai? Para fazer a obra de Deus. E aí eu fico olhando Jesus na cruz, eu fico imaginando, você pode dizer assim, mas Jesus está na cruz, como é que ele poderia fazer a obra de Deus? Então você vem na sua mente, vem todo o ministério de Cristo. Isso para quem gosta de fazer uma leitura pelo menos abrangente das Escrituras. Então você imagina Jesus andando, Jesus realizando, Jesus fazendo, e como ele na cruz pode fazer isso? Jesus não pode mais andar porque ele está crucificado. Jesus
Jesus não pode mais impor as mãos sobre os enfermos, porque sua mão está presa no madeiro. Nem nas suas vestes as pessoas podem tocar mais, porque ele está nu na cruz. Como ele pode fazer a obra? Na oração, ele continuou fazendo a obra de Deus. Foi o poder da oração de Jesus que realizava a obra de Deus nessa terra. É claro que ele pedia com a mesma autoridade do que o Pai, e esse pedido de Jesus aqui não é aquele pedido do Pai, se o Senhor quiser, perdoe. Não, é aquele que pede, ainda que com respeito por ser o Pai, pede sabendo que vai ser ouvido, porque sabe quem é e sabe a quem está pedindo. Ele disse: Pai, perdoai-os, porque ele não sabe o que faz. E sabe qual é a única coisa que o Pai poderia fazer? Perdoar. Ele não poderia fazer outra coisa. Porque dentro dessa palavra de pedido de perdão, estava junto com ela uma ação. Não era uma palavra só por ser palavra. Não era uma palavra jogada ao vento para mostrar que era diferente dos outros. Não era simplesmente uma palavra para mostrar que ele é diferente de todos aqueles que foi crucificado. Foi a palavra que diferenciou ele de todos os homens que já foram pendurados no madeiro ou que já morreram por qualquer causa. Ele não é um mártir, ele é o redentor da humanidade. E ele pediu ao Pai, sabendo que seria ouvido, porque ele pagou o preço que merecia para aquele pedido. Aleluia. Então ele chega, ele fala: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. E o que acontece aqui, meu querido, é um verdadeiro milagre. Porque no momento que ele diz assim, escuta comigo: Pai, perdoai, porque eles não sabem o que fazem. Imediatamente o Espírito Santo começou a trabalhar na conversão da humanidade. E eu vou mostrar para você ver isso. Quando Jesus foi colocado na cruz, os dois malfeitores zombaram dele. Pesquise depois, você vai ver. Depois que ele fala isso, um dos malfeitores agora está com seu coração começando a ser quebrantado. E ele vai e pede pedido ao Pai, a Jesus, para que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. Aí Jesus disse para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Aleluia. Mateus vai dizer, os evangelistas vão dizer que as pessoas que estavam em volta da cruz zombavam dele. Todos eles. Mas depois dessa palavra que Jesus disse, o Espírito Santo começou a tocar no coração das pessoas. E o centurião olhou para ele por causa dos acontecimentos que teve logo depois e disse: verdadeiramente este é o Filho. Mas vocês sabiam que não foi só o centurião que se converteu com essa ocasião? No Evangelho de Mateus diz que todas as pessoas que estavam ali disseram a mesma frase: verdadeiramente este é o Filho de Deus. É porque a gente só vê filme e acha que foi só o centurião que disse. Todas as pessoas disseram, porque há poder na oração, meu irmão. Há poder numa oração sincera de um justo, feita a Deus. E essa oração, quando ela não é feita para gastar nos seus próprios deleites, mas em prol do outro, uma oração intercessória, duvido que Deus não ouve. E ali era Jesus orando, meu irmão, vamos ser sinceros. Ele pediu ao Pai porque tinha que pedir. Mas ele sabia que ia acontecer porque o reino era dele. Eu fico imaginando qual é o exemplo que nós podemos tirar daqui. E a coisa que você deve olhar acerca de Jesus, principalmente se você tiver a oportunidade de ler o Evangelho de Lucas, que apresenta Jesus como o varão perfeito. O Evangelho de Lucas foi escrito para apresentar a varonidade de Cristo,
o homem como nós devemos ser. Lucas vai registrar uma coisa, não é que ele está acrescentando, mas ele vai dar um detalhe em fatos da vida de Jesus que os outros evangelistas não dão, porque eles tinham um outro foco. Não é que Jesus não fez isso nos outros evangelhos, ele fez, mas em nenhum deles é registrado como é registrado no evangelho de Lucas. Todas as ocasiões em que Jesus se encontra, ele não faz nada senão orar antes. Presta atenção nisso no evangelho de Lucas. Até para separar os seus discípulos, Lucas diz que Jesus subiu ao monte e orou a noite inteira. De manhã foi lá e escolheu 12 para que andasse com ele. Aleluia. Você sabia que Lucas registra no batismo de Jesus, que quando Jesus vem, que ele é batizado, e fala assim, ó, e tendo eles orado, o céu abriu e o Espírito Santo desceu em forma corpórea de uma pomba? Por que Lucas dá esse detalhe? Porque Lucas também vai ser o evangelho que mais registra as pessoas orando e clamando a Jesus por socorro. Porque o exemplo do verdadeiro cristão é ter uma vida também de oração. E eu estou vivendo um conflito muito grande com isso. Não é que eu não ore, mas Deus tem exigido de mim que eu ore o mesmo tanto que eu leio a palavra. E eu falei com ele, tentei negociar com ele, não aceitei. Eu falei, Senhor, então eu vou diminuir a quantidade que eu leio, para ver se dá uma equilibrada. Ele não aceita essas negociações. Porque, meu irmão, nós temos que ser uma pessoa que cresça na graça e no conhecimento. E se você só gosta só de palavra, só palavra, você tem o risco de virar legalista. Se você só gosta de poder, você tem o risco de virar menino. Mas se você gosta de palavra e poder de Deus, então você vai ser um homem maduro, uma mulher madura na fé. Então você gosta das duas coisas. Então é você que tem que olhar. Se você ora muito, não diminua a oração, passa a ler mais. Se você lê muito, não diminua a leitura, passa a orar mais. E aí você vai ver o poder de Deus se manifestar na sua vida. Você vai ver que Jesus vai dizer assim, olha só, meu querido. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tem gente que não conhece o poder de Deus porque não conhece as Escrituras. Você consegue identificar se um poder de Deus ou é do diabo ou é do homem? Você passa isso pelo crivo das Escrituras. Mas se você quiser poder de Deus na sua vida, você tem que botar o joelho no chão e pedir em oração. Olha que coisa doida. Porque tem que ter poder, tem que ter oração, tem que ter palavra. E no evangelho de Lucas, você vê isso. Você vê o Jesus Cristo orando todo o tempo. Ele faz qualquer coisa, vai orar. Os outros evangelistas também registram, por exemplo. E aí é interessante que, vamos dar exemplo. Vocês sabem que o evangelho de João foi escrito para demonstrar que Jesus é Deus. Já reparou como é que é a oração de Jesus no evangelho de João? Vou só dar um exemplo para vocês. Isso não era para passar despercebido, isso era para ser assimilado pela gente. Vou dar já para vocês João capítulo 11, ressurreição de Lázaro, é 11 ou 12? João capítulo 11, 11. Como é que Jesus ora lá para ressuscitar Lázaro? Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, estou pedindo isso só para ele saber que o Senhor me ouve. Isso é oração que você faça a Deus? Só se eu for Deus igual a Deus. Entendeu o negócio? João 17, como é que é a oração? Pai, me dá a glória que eu tinha da fundo. Olha, gente, é claro que se eu deixo algo contigo, para eu pegar de volta, eu meto a mão e tomo? Eu peço. Mas com que autoridade eu peço? Com a autoridade que eu também sou dono. Aleluia. Ninguém consegue, às vezes passa despercebido isso. As orações de Jesus no Evangelho de João é assim. Ele está lá, aí chegam os homens para poder tentar Jesus, querer levar ele lá para o lado dos gregos, lá para ele virar um intelectual. E Jesus se perturba todo com aquilo, que ali foi uma tentação muito grande na vida de Jesus.
Ele fala, pai, glorifica aí o teu nome. Ah, já tenho glorificado, glorificarei ainda mais. Foi essa voz que veio do céu. A oração fazia parte do ministério de Jesus. E a oração tem que fazer parte da nossa vida. Se eu não gosto de orar, é porque eu não gosto de falar com Deus. Gente, isso é simples assim. Você não pode falar assim, eu gosto de falar com Deus. Não, mentira, você não gosta. Porque você não gosta de orar. E quem não gosta de orar, não gosta de falar com Deus. Se você gosta de falar com Deus, você gosta de orar. Então você tem que pedir a Deus para que você goste de orar. Se eu tenho alguma necessidade na minha vida espiritual, eu tenho que pedir a Deus para que isso seja, para que eu possa ter uma vida devocional. Se eu gosto de Deus, eu não tenho que gostar só dos milagres de Deus. Eu tenho que gostar do meu relacionamento com Deus. E o meu relacionamento com Deus implica, isso é ruim para mim, não sei, para vocês é fácil, santidade, leitura da palavra, oração, pregação do evangelho e testemunho. Talvez seja fácil, mas para mim é muito difícil. Nisso eu vou estar tendo uma relação, um envolvimento com Deus, e não só isso. Olha só que coisa interessante. Eu vou estar revestido com a armadura de Deus. Vocês já leram lá em Efésios capítulo 6, a partir do versículo 10? Quando diz que a nossa luta é contra a carne e sangue, contra os principados potestades na região celestial. Aí ele vai dizer lá, então se você não trava uma luta terrena, é uma luta na região celestial, quais são as armas que você tem que usar? O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 10, porque as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então você tem que usar armas espirituais. Então o apóstolo Paulo vai dizer que essas armas espirituais é uma armadura que você se veste. Aí vem a preocupação, qual é essa armadura? Vai ler lá. Veste os pés com a pregação do evangelho. Use a couraça da justiça, que é a gente ser justo. Bota o capacete da salvação. Coloque o escudo da fé. E a espada do Espírito, que é o quê? Que coisa simples. Eu pensava que era uma coisa extraordinariamente extraterrestre. E está no meu nível, que eu posso viver e posso fazer. E sabe qual é uma coisa que não entra aí? Eu já até falei isso aqui na escola dominical. A oração. Aí no final o apóstolo Paulo fala assim, irmãos, orando em todo tempo. Porque a oração é como se fossem os elos que prende a armadura no teu corpo. Não tem fé sem oração. Não tem entendimento da palavra sem oração. Não tem evangelismo sem oração. Não tem nada sem oração. Nada sem oração. Aí ele fala, o apóstolo Paulo olha a armadura, eu vou colocar a oração onde? Não vou colocar. A oração é o que reveste tudo. É o que faz essa sua armadura não ser só uma religiosidade qualquer. Você demonstra que você tem um envolvimento com Deus. Só que a oração de Cristo aqui, ela tem uma preocupação principal. O perdão daqueles que lhe faz mal. O apóstolo Paulo, na carta, a segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele diz assim, se eu perdoei alguém, diante de Cristo eu perdoei, para que eu não venha a ser vencido por Satanás. O apóstolo Paulo, ele fala isso, e não é que ele está inventando um novo evangelho, ele fala isso, o que Jesus disse antes, quando estiveres orando, e aí lembrares que alguém tem alguma coisa contra ti, perdoai, para que as suas orações, para que você também seja perdoado. Jesus não cometeu pecado, mas mesmo assim orou, perdoando aquele que lhe fez mal. Aí,
eu fico me perguntando, na oração do João 17, por ser uma oração sacerdotal, você vai ver lá, Jesus começa orando por ele, depois ora por seus discípulos, e depois ora por aqueles que haviam de se converter. E o final da oração, ele ora para que a gente seja uma comunidade, para que o mundo reconheça que todos nós somos um. Esse é o tópico da oração de João 17. Agora, a oração, ela deve estar no coração do perdão. E o incrível, o interessante disso, é que na oração do Pai Nosso, o perdão está no meio da oração. E por que não está no começo? Então tem um porquê de estar ali no meio. A grande questão que fica é, o que eu vou explicar simplesmente para não entrar na questão teológica, porque eu gosto de pregar ali na oração do Pai Nosso inteira, é que a disposição de um perdoador deve ser a disposição, é o que faz uma pessoa ser disposta a ser um homem ou uma mulher de oração. Porque, queridos, eu não sei se alguém consegue ficar a noite toda pedindo: destrói meu inimigo, destrói meu inimigo, destrói meu inimigo. Mas eu já vi a pessoa ficar misturada com as fezes que descia com os outros presos inteiros. E à meia-noite o local ter acontecido um terremoto, porque eles ficaram o tempo todo orando e louvando ao Senhor. E tem gente que só destaca adorando. Lá está escrito que eles estavam orando e adorando ao Senhor, Paulo e Silas. E aquele termo oração no original é intercessão. Aí olha só. Vocês sabem que se há uma oração acontece o quê? Resultado. Então olha só. Paulo orou. Paulo e Silas estavam orando. Qual foi o resultado? Eles foram soltos? Eles foram soltos? Não, não foram. Não foram. Os caras queriam que ele fosse embora. Não, para onde que Paulo foi? Ele foi para a casa do dono da cadeia. Porque o que Paulo estava pedindo era conversão, não era juízo. Todos os presos se converteram e toda a casa do carcereiro se converteu. Aí sim, ele foi solto. Preste atenção no resultado da oração do homem de Deus, que você pode saber por que ele está orando. Paulo acha que o terremoto foi só para fazer o cara perder a cadeia? É porque era a única maneira do evangelho chegar naquela casa. Ter um coração assim é a coisa mais difícil para o evangelho. Vocês já pararam para analisar? Eu estava falando com o pastor, que eu estava ali, rapidinho eu peguei uma caneta para poder marcar, que me veio à memória isso. Claro que não é de mim mesmo, mas veio de Deus. Vocês sabem que eu tenho estado aqui com os irmãos e tenho pincelado algumas coisas na carta de Tiago. Então, cada estudo que eu dou, independente do que seja, eu vou lá em Tiago e dou uma pincelada em alguma coisa. E eu estava ali e o Senhor falou comigo: você já viu quantas vezes eu mando os meus filhos orarem na carta de Tiago? Vocês já viram isso, não? Então a gente vai ver junto. Abre lá, Tiago, para vocês verem. E eu, sem saber por que vocês devem orar. A gente vê junto, rapidinho. Não é estudo não, mas como isso vê agora, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. É o que o Tiago fala, vou mostrar a vocês, tá? Não é falta de fé não, é verdadeira fé essa. A verdadeira fé é não saber se vai estar vivo amanhã. Aleluia. Depois a gente vai mostrar para vocês aqui. Vocês já viram quantas vezes Tiago manda você orar aqui?
Então vamos lá, eu pincelei aqui na hora, né? Claro que se eu ler com mais calma eu vou conseguir mostrar mais. Mas olha só, Tiago capítulo 1, versículo 3. O que ele fala? Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente ou ansioso. A primeira coisa que Tiago fala que você deve pedir a Deus, sabe o que é? Sabedoria. Só que, para você ter sabedoria, você tem que ter o quê? Temor. Porque o temor do Senhor é o princípio do quê? Você pode ver que a carta de Tiago toda corre pelo homem que tem temor a Deus. Pelo homem que tem temor a Deus. Tiago capítulo 1, versículo 19 em diante. Está intrínseco no texto, não está claro, não está saliente no texto. Mas você deve pedir a Deus para que você consiga viver a palavra que você lê. Tiago, eu pulo direto, lá para o Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 4, versículo 1. Você deve fazer os seus pedidos, não para satisfazer a sua vontade pessoal. Nos versículos antes, ele vai dizer que isso é uma sabedoria carnal e terrena, que se manifesta até na oração. Aí ele continua. Versículo 9. Ele diz que você deve clamar a Deus. É o que o escritor Eclesiastes diz. Há momento de rir, há momento de quê? De chorar. E se o momento é de clamar a Deus, clame. Nem que você tenha que transformar o seu sorriso em tristeza. Agora eu pergunto, como é que você transforma o sorriso em tristeza? É lembrando do passado que você viveu? É sendo um demagogo ou um fariseu? Ou é você se envolvendo com a vida daqueles que estão do teu lado? Ou é você se compadecendo dos pobres? Veja que logo depois ele vai falar acerca dos ricos que não se compadeceram são os trabalhadores. E aí ele vai dizer sobre uma outra oração pedindo justiça. O clamor daqueles trabalhadores chegou ao ouvido do Senhor dos Exércitos e ele derramou juízo. Mas antes, ele fala de uma outra oração. No capítulo 15. Como deve ser a oração dos seus projetos? Vocês sabem, não? Está aí, a partir do versículo 15. Capítulo 4, a partir do versículo 15. Como deve ser a oração dos seus projetos? E aí é uma loucura, né? Em lugar disso, capítulo 4, versículo 15, deveis dizer: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Se o Senhor quiser, e se vivermos, aí faremos isso ou aquilo. Isso aqui é uma pedra no coração da teologia da confissão positiva. Você sabia que tem um pastor aqui que anulou o livro de Tiago? Vocês sabiam disso? Ele anulou o livro de Tiago. Tem uma igreja aí que ele anulou o livro de Tiago. E ele acabou anulando até outros versículos da Bíblia e outros livros da Bíblia. Ele falou que ele é o único capaz de ver o que deve ser seguido ou não, até mesmo do que Jesus disse. Porque isso aqui é uma pedra, porque ele não consegue entender que o Tiago está mandando a gente manifestar o que nós somos. Tu não confia em Deus? Não sabe que Deus é que faz as coisas? Nem Ele que é o Senhor de tudo? Nem Ele que é soberano? Não é nada, não foge das suas mãos? Então fica tranquilo. Se for da vontade de Deus, eu vou conseguir. Entenderam isso? Aí, já falei do salário dos trabalhadores, Tiago capítulo 5, versículo 4. Tiago capítulo 5, versículo 13. Está alguém entre vós o quê? Aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Olha como é que tem diferença aí. Aqui está falando de doença física e emocional. E tudo resolvido na oração. Aí depois ele fala na frente: tem algum problema de mágoa e rancor entre vocês?
confesse a culpa uns aos outros, orai um pelos outros e vocês sararão. Aleluia, glória a Deus. A vida do crente é uma vida de oração. Mas Tiago capítulo 3, ele alerta a gente para um problema seríssimo que Jesus levantou em Lucas capítulo 18. A oração errada, a oração pelos seus próprios deleites, a oração soberba. Aqui em Lucas 18 é uma coisa interessante, porque olha só como é que Lucas destaca essa passagem aqui da parábola do juiz iníquo. Ele começa dizendo assim, olha, Jesus contou uma parábola sobre o dever da gente orar e nunca parar de orar. Agora, quando é que a gente deve orar? Quando? Sempre. Aí ele vai colocar um caso extremo. Havia um juiz iníquo e havia uma viúva. Aí o Senhor vai e conta aquela história da viúva. Aí ele termina dizendo assim, viu o que fez o injusto juiz? E o Senhor não será benigno para os seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ainda que tardio para com ele? Ou seja, ainda que para a gente pareça que está tarde, ele só chega na hora certa. Mas Jesus não tinha só homem justo lhe ouvindo. Ele também tinha fariseus. Aí Jesus conta a parábola do fariseu e do publicano. E aqui está o modo de como não deve ser a sua oração. Não chegue diante de Deus com seus predicados, com a sua justiça, porque continua sendo trapo de imundícia. Só não é porque o sangue de Cristo está nos alvejando. Chega diante de Deus como Tiago manda a gente chegar, como aquele que se achega a Deus, como aquele que reconhece quem Deus é, para que você volte da sua oração justificado, não seja como o outro que não voltou justificado. Uma outra coisa que eu vou atentar com vocês nessa passagem final aqui, é que aqui Jesus está nos seus últimos dias aqui na terra. E nós temos vivido os últimos dias na terra. Então, eu falo para vocês, irmãos, é o momento de se orar mais. Porque se eu fosse medir isso aqui por metro quadrado, é as passagens de Lucas que mais tem oração por metro quadrado. E aqui são as passagens de Lucas que mais tem a ausência de oração e o resultado disso. Porque quando o jovem rico chega diante de Jesus, ele chega, Senhor, bom mestre, que bem eu farei para alcançar a vida eterna. Trouxa, você não pode fazer nada para alcançar a vida eterna. Tu é um podre, tu é um lixo, tu é um caco de barro entre outros cacos de barro. Eu sou o olheiro que amassa você e transforma no vaso de honra. Tu acha que pode chegar diante de mim e dizer que bem eu farei para alcançar a vida eterna? Tudo que nós temos nós recebemos dele. Em Atos 17 diz que por ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Ele dá o ar que respiramos, nos deu a vida, a beleza, a feiura, seja gente grande, pequena, seja o que for. Foi Deus que nos fez assim, para a sua própria glória. Como é que eu posso chegar diante de Deus e achar que posso fazer alguma coisa para alcançar a vida eterna? Aleluia! Sabia que tem gente na igreja hoje que vive na justiça, achando que está fazendo bem para alcançar a vida eterna? Aí, Jesus fala, então vai lá, meu filho, cumpra todo o mandamento. E eu tenho que cumprir da minha mocidade. Jesus, só te falta um então. Vai lá, vem tudo que tem, vem e segue-me, terá um tesouro no céu. Ele esqueceu de cumprir o 10º mandamento. Lê lá no Decálogo, o último mandamento, não cobiçarás. E o significado do original, meu querido, você vê como é que a gente não pode ser justificado diante de Deus para nossas próprias obras. É não cobice nada. Você não pode cobiçar ter 2 roupas se você só tem uma. É a ordem de Deus. Quanto mais as coisas do seu próximo, a vida do seu próximo. Eu estou falando de ser perfeito diante de Deus.
Quando Jesus orou, vocês podem estar pensando que eu estou falando uma ambiguidade. Quando Jesus orou em João 17, pediu: Pai, me dá o que é meu. Eu já tinha já. Era meu, eu entreguei para o Senhor para vir para cá. Agora me devolve o que eu tinha da fundação do mundo. Não pediu nada mais. Porque no início ele pecou. O jovem rico foi embora. E o que foi que faltou aqui? Uma oração do tipo: Senhor, me ajuda, porque eu não consigo cumprir todos os mandamentos. Você vai ver que Jesus anuncia sua paixão. Jesus anuncia sua paixão. E o que acontece depois? O cego de... Vocês estão comigo aí em Lucas 18? Jesus anuncia sua paixão, depois do caso do jovem rico. E o que vem depois? O cego de... Como é que se identifica o cego de Jericó? Como é? Jesus! O que ele está pedindo? Ele está clamando a Deus pela sua miséria. Aí continua. Vamos ver se não tem mais oração aqui. Zaqueu publicano, o que ele pede? Não é isso que o louvor canta? Ele não chegou a pedir, não. A atitude dele era de quem queria. Ele sabia, Jesus sabia. Ele ia pedir, mas ele sabia que quando Jesus viesse, ele ia conseguir chegar a Jesus, o cara era pequenininho. Então ele subiu para ver Jesus. Eu não acredito que ele queria só ver Jesus passando. Vai, Jesus bonito, ô homem bonito. Tinha alguma coisa que ele tinha falta que Jesus, ele ia pedir a Jesus. Eu estou falando de um publicano que se meteu no meio do povo que odiava ele para poder ver Jesus. Ele não estava querendo ver um apoteótico. Ele não estava querendo ver um artista. Ele estava querendo suprir alguma necessidade da sua vida. Aí tem a parábola das 10 minas e dos 10 servos. E tem a sua entrada triunfal. Nesses últimos tempos, meu irmão, nós devemos orar mais. Nós devemos orar mais para tomar aquele exemplo que Jesus disse nos seus últimos dias, quando estava com os seus discípulos. Ele disse: o espírito está pronto, mas a carne é o quê? Ora, para que vocês não caiam. O apóstolo Paulo ele diz claramente que aqueles que estão em pé, cuide para que não caiam. O que vai fazer você ficar em pé até a volta de Cristo é a sua fé. E essa sua fé só vai existir se houver no seu coração humildade, leitura da palavra e oração. E quando se fala de leitura da palavra, se fala daquela leitura com desejo de colocar ela em prática. Jesus está na glória, fazendo a obra de Deus. E Ele quer que nós estejamos aqui também realizando a sua obra. Uma das principais obras de Jesus foi a oração. E Ele nos deixou exemplo porque Ele orou, e orou muito. A segunda coisa que aprendemos aqui é que o brado de Jesus na cruz não é pedindo juízo, é pedindo justiça. Querido, saiba disso. Se teu pior inimigo se converter, Deus fez justiça e ainda derramou juízo. Porque o castigo que trazia a paz para a vida dele estava sobre Cristo. Foi derramado. Cristo derramou o sangue também por ele, não só pela gente. Então não deseje ver aqueles que fazem mal a ti ser destruído. Deseje ver eles convertidos, como você hoje está aqui convertido. Porque todos nós sabemos que em outro tempo também fomos inimigos de alguém. E não tem ninguém aqui tão justo que nunca tenha cometido uma falha contra alguém. Sem contar a maldade mesmo que nós somos capazes de fazer. Hoje nós somos capazes de fazer. Antes de Cristo, com certeza nós fazíamos. Mas a graça de Deus nos alcançou. Que, irmão, você pode ter certeza disso. Se você hoje é crente, alguém te evangelizou e alguém orou por você. Porque não tem uma alma convertida na face da terra que não teve ninguém que orasse por ela. Então, irmãos, ore pedindo a Deus para que aquela pessoa se converta.
Mas se ela não se converteu, você pode ter certeza, Deus vai derramar juízo, porque Ele não é leviano. A outra coisa que eu aprendo aqui é que nós devemos orar pelos nossos inimigos, porque Ele nos deixou exemplo. Queridos, o que Jesus faz aqui é cumprir o que Ele disse no Sermão do Monte. Ele disse: orai pelo que vos persegue, bendizei o que o amaldiçoa, não maldiz, porque fazendo isso, vocês serão perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Agora Jesus está na cruz. Ele orou e bendisse por aqueles que estavam contra ele. Amém, irmãos? Amém. Essa é a palavra que eu quero deixar a vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês. E saiba que, como Tiago disse, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Que Deus faça que a gente, para que as nossas orações tenham muitos efeitos, ela também tenha, sabe o quê? Muitas causas. Meu querido, se você quer que a tua oração tenha muito efeito, tem que ter muita causa da oração. Se você ora só por uma coisa só, você vai ter um efeito só. Eu não sei se você está me entendendo, mas se você orar para várias coisas, você vai ver Deus fazer várias coisas. Tem gente que não vejo Deus fazendo outra coisa, mas também só ora por uma coisa só. Só ora por uma coisa só, Deus vai fazer. Não é que se você orar. Ah, meu irmão. Você vai ver cada milagre, você tem a participação da minha oração nisso aí também. Não precisa você falar não, você sabe que tem. Está alguém entre vós enfermo? Ore lá pelo cara. Está alguém aflito? Ore lá por ele. Tem muitas causas para a gente orar. Vamos orar por todas elas. Querido, a maior loucura para quem estuda as Escrituras é ver que Deus não precisa da nossa oração para realizar nada. Não precisa. Ele chama a gente para participar com ele de uma obra que ele vai fazer. Seja sincero, meu querido. Se Deus fosse depender da minha intercessão para fazer certas coisas, na minha própria vida ele não faria nada. Querido, vocês, não estou dizendo você, eu já recebi bênção de Deus nem acreditando mais nela. Deus chama a gente a participar com ele de algo tão sublime. É incrível quando Deus chega para Moisés e fala assim: Moisés, desce. Lá em Êxodo 32, desce, esse teu povo já pecou. Eu vou destruir eles todos de uma vez, vou fazer de você uma nova nação. Pô, Senhor, não faça isso. O que dirão os povos que o Senhor tirou eles do deserto, tirou eles do Egito, não teve condições de sustentar no deserto? E a promessa que tu fizeste a Abraão, Isaac e Jacó? Aí Deus disse: por que você me pediu isso, eu não vou fazer. Ah, tá de brincadeira comigo. O que foi que Deus criou ali? Uma oportunidade de Moisés participar disso. E Moisés é conhecido no Salmo como um homem que falou com Deus e Deus ouviu. Sempre quando Deus chegou para o profeta e disse: eu vou destruir a terra com fogo no instante. Então o profeta disse: não, Senhor, não faça isso. Jacó é tão pequeno. Tá bom, não vou fazer isso porque você me pediu. Cabe isso na nossa lógica? E quando ele disse mais claramente: procurei um homem que colocasse na brecha para onde não destruir essa terra, ninguém achei. Aí o profeta: Senhor, tem piedade da terra. Mas tá bom, não vou destruir porque você me pediu. Ele pediu o profeta para orar pela terra. Sabe como é que deve ser o nosso coração? Nosso coração deve ser igual ao coração de Samuel. Quando o povo chegou para Samuel pedindo: Samuel, ore pela gente. Nas vezes que Saul pecou e o povo foi junto. Sabe o que Samuel respondeu? Ai de mim, que peque contra o Senhor, não intercedendo por vocês. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Que essa igreja seja uma igreja também pautada na oração. Porque na palavra, graças a Deus, ela já é. Na oração também. Mas nós precisamos orar mais. Eu creio assim. Amém, irmão? Deus abençoe a vida de vocês. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. Vimos uma palavra abençoada. Para que nós pudéssemos orar pela sua vida. Já que estamos nesse ambiente de oração, nós não poderíamos deixar de perguntar isso.
e que fique timbrado em nossos corações, marcado em nossos corações, a certeza de que nossa vida tem que ser regada em oração, meu Pai. Eu quero pedir à igreja que estenda suas mãos aqui para frente, para que nós possamos orar por essas vidas que talvez, devido ao tempo, devido à idade, a gente sabe que o nosso organismo ele vai enfraquecendo, mas eu creio no Deus que faz tudo novo. Ele pega um pulmão que está desgastado e bota um pulmão numa criança. Ele pega um coração que já bateu muitas vezes e transforma no coração de um recém-nascido. Eu creio num Deus dessa forma. Então que nessa noite o Senhor possa continuar trabalhando nessas vidas. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, se encontram aqui essas duas vidas, Deus, aonde já caminharam bastante, Deus, que o tempo passou, a idade chegou, mas para o Senhor não tem idade, para o Senhor não tem tempo, para o Senhor não tem circunstâncias que o Senhor não possa resolver. Deus, a Tua palavra diz que o Senhor tem que fazer descer a sepultura e tornar a sair dela. E mesmo que todo o organismo ele não funcione, mesmo que não haja mais fôlego de vida, o Senhor tem poder para trazer vida novamente. Aleluia. E no poder que é o nome do Teu Filho, Jesus Cristo, Deus. Eu quero te clamar nessa noite. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha restaurar a saúde dessas pessoas. Que o Senhor venha tocar do alto da cabeça, a planta dos pés. Que o Senhor venha tocar no sangue, na carne, nos ossos, nos nervos. Que o Senhor venha tocar na cabeça. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, no coração, no fígado, no baço, no rins, no pulmão, nas veias. Deus, Tu é lindo, Deus. Tu é maravilhoso. Nós queremos te agradecer por participarmos deste momento tão especial. É que o Senhor nos dá a honra de sermos participantes de milagres, participantes de um novo tempo, de uma nova época, por sermos a classe de pessoas, Deus, que hoje resolvemos estar aqui para Te adorar, Deus. Eu quero Te agradecer, Deus, porque o Senhor tem nos trazido um tempo em que nós temos que aprender a ter mais comunhão contigo. Comunhão através da oração, comunhão através da palavra. Muito obrigado, Deus, que o Senhor tem nos alertado. E com um carinho tão sublime, um carinho tão imenso pelas nossas vidas, por este lugar, por esse ministério, como o Senhor tem falado aos nossos corações. Muito obrigado por nos escolher, Deus. Muito obrigado por nos amar, Senhor. Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, eu quero Te pedir que o Senhor venha nos conceder um resto de semana abençoado. Eu quero Te agradecer, Deus, por mais um ano de vida que eu pude completar ontem, Deus. Eu quero Te agradecer também por mais um ano de casamento que eu pude realizar no dia 2, Deus. Muito obrigado, Deus, pela esposa, muito obrigado pelo filho, muito obrigado pela minha família, muito obrigado por estar mais um ano na Tua presença, diante do Senhor. Muito obrigado pela família espiritual que o Senhor me concedeu. Muito obrigado pelos meus irmãos. Muito obrigado por cada vida aqui nessa noite, Deus. Muito obrigado por cada família representada aqui nessa noite. Muito obrigado pelo Teu carinho, muito obrigado porque o Senhor é
não estamos aqui porque o Senhor pode nos dar, mas pelo aquilo que o Senhor é na nossa vida, porque tudo o Senhor já tem nos dado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado pelo fôlego da vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado, Deus querido, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado pelos momentos que passamos aqui na tua presença, sentindo o Senhor entre nós, ouvindo a tua voz falar aos nossos corações. Oh Deus, leva o teu povo na tua paz. Guarda-nos, Deus, a noite que somos reparadora. E que o Senhor continue falando conosco no decorrer desta noite, no decorrer dessa semana. E Deus, amanhã nós estaremos naquele lugar, Deus, naquela loja que vai deixar de ser loja, vai se tornar uma congregação do Senhor. Mais um lugar onde nós vamos pregar o teu evangelho. Amém, nós vamos estar lá trabalhando, Deus, ser conosco naquele lugar. Nos dê sabedoria, nos dê força, nos dê ânimo, nos dê condição de sanarmos tudo aquilo que temos para sanar. Nos abençoa, Deus. E nos dê um culto neste domingo abençoado pela tua presença. Abençoado pela manifestação do teu Espírito Santo. Deus, que o Senhor venha tocar no coração do evangelista Rafael desde o presente momento, para que a tua palavra seja ministrada diretamente aos nossos corações. Deus, que a tua igreja esteja aqui presente para participar de um dos momentos especiais que é a Santa Ceia do Senhor, onde trazemos à memória a tua morte, a tua ressurreição, onde nós choramos porque um dia o Senhor deu a sua vida por nós, mas também nos alegramos porque o Senhor, no terceiro dia, ressuscitou em glória para que nós pudéssemos estabelecer esta noite. Agradecemos o nome do Jesus. Aquele que vive e reina para conosco. A igreja toda diga. Música assim. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos aqueles que sinceramente amam e aguardam a volta do Senhor Jesus Cristo. A igreja diga. Amém. Deus abençoe. Vamos na paz.